Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Crivella fica. Vereadores rejeitam pedido de impeachment do prefeito do Rio. Prevaleceu as informações e as orientações da comissão processante, que após 3 meses de exaustiva análise e interrogatório, concluiu de que não havia embasamento para se processar ou incriminar o prefeito. CPI do túnel acústico faz vistoria fora da Câmara do Rio. Exclusivo. A reportagem da Rio TV Câmara veio até a cobertura do túnel acústico Rafael Mascarenhas para conferir de perto o local exato do desabamento que aconteceu em maio. E os supermercados do Rio estão proibidos de oferecer sacolas plásticas a partir desta quarta-feira. E com a nova lei, a expectativa é que deixem de circular 4 bilhões de sacolas plásticas em todo o estado do Rio por ano. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Afastamento negado. A gente começa esta edição com informações da votação da Câmara do Rio, que rejeitou o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão. Na sessão plenária desta terça-feira, aconteceu o julgamento do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pela denúncia de infração político-administrativa apresentada pelo servidor municipal Fernando Lira Reis. Às 14h, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, deu início à sessão. O prefeito Marcelo Crivella foi representado pelos advogados Alexandre Sampaio Júnior e Lênio Streck. O servidor Fernando Lira Reis, autor da denúncia, também estava presente. Nas galerias, grupos a favor e contra o prefeito acompanharam a votação. Na fase de discussão da denúncia, cada parlamentar teve o tempo de 5 minutos para se manifestar na tribuna. Marcelo Crivella cometeu ou não cometeu infração política administrativa na ilegal renovação dos contratos de publicidade. Enquanto a comissão processante concluiu que os erros cometidos por servidores na instalação do processo terminaram por viciar a manifestação de vontade do prefeito, nós pretendemos demonstrar o contrário. A comissão trabalhou de uma forma lícita e se nós entendemos que o parecer dessa comissão foi legal, se nós entendemos dessa forma, hoje, neste momento, nós teremos a votação contrária ao impeachment. A denúncia de crime de responsabilidade contra Marcelo Crivella, juntaram-se provas e evidências mais do que robustas da interferência direta e pessoal do prefeito na assinatura considerada antecipada, irregular e danosa dos termos aditivos que levaram à prorrogação dos contratos com as empresas Brasil Outdoor e Semusa Limitada. Eu já votaria contra o impeachment. Depois que a comissão processante analisou e viu que o prefeito não cometeu arbitrariedade alguma, não houve pedalada, muito menos crime,
já me dá a cabeça muito mais tranquila de votar contra o impeachment. Marcelo Crivella merece continuar, merece o crédito dessa Casa de Vereador, dessa Casa de Leis. E o meu encaminhamento é favoravelmente ao relatório que inocenta o prefeito Marcelo Crivella de qualquer crime de responsabilidade. E mais, tenho convicção que pela manutenção e extensão do contrato que foi objeto da denúncia. Não há que se cogitar afastar-se totalmente a responsabilidade do prefeito por atos de seus subordinados, pois quem recebeu do povo o mandato para gerir os recursos públicos foi o prefeito. Ele não pode simplesmente subestabelecer seus poderes sem controlar, de alguma maneira, o subestabelecido. Se concordo com a comissão processante no que diz respeito à irregularidade da extensão desse contrato, sem dúvida nenhuma, não há margem para se pensar de qualquer outra forma que houve total irregularidade, sem nenhuma única conta apresentada, não houve um único questionamento por parte, por exemplo, da controladoria do município. Agora, mais uma vez, recorrer à justificativa de que o prefeito não sabia de nada, de que o prefeito não tem responsabilidade porque simplesmente não tem conhecimento do que estava acontecendo, ora, não dá. É claro que a oposição, e quem faz oposição, a sua opinião pesa por conta da questão da zeladoria da cidade que não está boa, por conta da ordem pública que não está boa, por conta de várias obras que pararam. A prefeitura foi vítima, vamos dizer assim, de um processo de crise 2017, 16, 17, que reflete, de fato, nos serviços, na qualidade dos serviços públicos. Agora, isso não pode, tecnicamente, ser motivo para embasar o pedido de impeachment. Após a fala dos vereadores, os advogados Alberto Sampaio Júnior e Lênio Streck fizeram a defesa do prefeito. No final das 3 votações que foram realizadas, os vereadores absolveram o prefeito Marcelo Crivella. Por 35 votos a 13, a Câmara rejeitou as denúncias de negligência na defesa de bens, prática contrária à lei e de proceder de modo incompatível com o cargo. Foi uma festa da democracia, né? Porque, na verdade, hoje foi discutida amplamente as denúncias formuladas contra o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Prevaleceu as informações e as orientações da comissão processante, que após 3 meses de exaustiva análise e interrogatório, concluiu de que não havia embasamento para se processar ou incriminar o prefeito. A votação de hoje, ela confirma, né, o relatório que foi feito pela comissão. A comissão, durante esses 90 dias, ela fez um trabalho imparcial. A comissão ouviu os vereadores, as questões de ordens formuladas pelos vereadores. A comissão ouviu todas as testemunhas, sejam elas de acusação ou de defesa. Fez um relatório completamente imparcial, né? E nessa apuração ficou comprovado, e isso foi falado pelas próprias testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, que não sofreram nenhum tipo de pressão do prefeito Marcelo Crivella para agilizar a prorrogação desse contrato. Não havia indícios gritantes de uma irregularidade, de uma ilegalidade perpetuada pelo prefeito Marcelo Crivella, e nós então não entendemos isso, pelo menos daquilo que eu conversei com os colegas e no meu entendimento pessoal. Nós não entendemos que hoje é o melhor momento para retirar o prefeito e mergulhar a cidade novamente no caos de um processo eleitoral custoso, duradouro, que as pessoas não querem mais isso. Na admissibilidade, foram 35 votos favoráveis à admissibilidade pro impeachment contra 14 votos. Agora, acompanhando o nosso relatório, foram 35 votos contra 13 votos contrário, a absolvição do prefeito Marcelo Crivella e uma abstenção. Então demonstra que, ao longo do processo, estudando todas as denúncias,
os vereadores, através do relatório, né, se balizaram e se orientaram a votar pela improcedência da infração política administrativa contra o prefeito Marcelo Crivella. Comissão Especial de Acompanhamento da População em Situação de Rua realiza audiência pública. Estudantes da Escola Municipal Leonel Azevedo, na Ilha do Governador, visitam a Câmara do Rio em mais uma edição do projeto Carioquinha. Comissão que acompanha o processo de parceria público-privada da Rio Luz realiza audiência com a presidente da empresa, Ana Cláudia Monteiro. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao professor e advogado Fagner Jorge Sandes de Almeida. E você vai ver no próximo bloco. CPI da Câmara do Rio faz inspeção no túnel acústico onde parte da estrutura desabou. Não perca no Rio TV Debate. O tema desta semana é acidente de trânsito. Os nossos convidados são Fernando Diniz, da ONG Trânsito Amigo, Manuela Morgado, coordenadora de educação do Detran RJ, Egas Caparelli, presidente da Abramet do Rio de Janeiro, e Verônica de Oliveira, delegada e responsável pela Operação Lei Seca RJ. Aqui, na Rio TV Câmara. A CPI que apura o desabamento parcial da cobertura do túnel acústico na Gávea realizou uma vistoria no local do acidente. Os vereadores foram acompanhados por técnicos da GeoRio. Desde maio, quando houve o desabamento de parte da cobertura do túnel acústico Rafael Mascarenhas, a estrutura foi reforçada. Mas como está sendo feito o trabalho de contenção? O que causou o acidente? Para responder a estas perguntas, os vereadores Raimon e Paulo Pinheiro, que integram a CPI que investiga as causas, vieram fazer uma inspeção, acompanhados por técnicos da GeoRio. E nós acompanhamos. Esse caminho aqui que a gente está fazendo, que é uma pequena trilha, não existia antes do desabamento. Ele foi aberto justamente para os técnicos trabalharem, identificar o local exato do desabamento e fazer a contenção. Agora a gente vai para a cobertura do túnel. Numa escada improvisada, chegamos à cobertura e caminhamos por ela. Podemos ver a limpeza do mato que está sendo feita e as obras para evitar novo deslizamento. A gente está aqui em cima do túnel Rafael Mascarenhas, exatamente no ponto que caiu por causa do barranco que desabou. E o Raimon, Paulo Pinheiro, vão falar o que eles estão achando, o que vocês conversaram com o pessoal da GeoRio, como é que está sendo feito esse trabalho para que não aconteça de novo, Raimon. Pois é, a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade com muitos túneis, com muitos viadutos, com muitas passarelas. E esse acidente aqui no Rafael Mascarenhas, ele sinaliza para nós que há de se ter uma conservação mais adequada. Quando nós temos ali em cima, né, uma mansão, né, segundo fotografias que nos foram mostradas pela equipe da GeoRio que está nos acompanhando, fotografias em que ali tem um L ponto, que ali tem piscinas, quadras de esporte, aquário. Então você tem ali uma mansão e como é que a prefeitura lida com isso? E aí para nós vem um questionamento que é um questionamento muito simples, né? Quando se fala de moradia, por exemplo, nós olhamos as nossas comunidades empobrecidas e o olho do poder público é um olho muito aguçado para dizer, ó, estão favelizando, estão jogando lixo onde não deve. Então nós, assim, de pronto, nós vamos querer saber da GeoRio, da prefeitura, da conservação de obras, vamos querer saber qual é a avaliação concreta que eles fazem, para a partir da avaliação concreta que eles fazem, fazer também a nossa avaliação. Vamos pedir o projeto de recuperação para que os engenheiros do CREA, do CIAERJ, do SENGE, do Clube de Engenharia, do CAL, possam nos ajudar a entender isso e vamos, a partir desse projeto, fazer os nossos movimentos e querer também saber da Prefeitura se essa propriedade aqui, ela já foi acionada, se vai ser multada, o que é que vai acontecer. Agora é importante que vocês estão aqui, né? Subiram, fizeram uma trilha, uma escada assim bem íngreme. Você também fez, fizemos todos para conferir de perto, isso é importante, né? Isso mostra que os vereadores mais velhos são tão fortes quanto os mais novos. Eita. Não use isso para você escolher quem você acha que deve ser vereador. Isso aqui mostra claramente, a visita é muito importante. Você olha que tudo isso está aí no chão. Como é que era feita a manutenção antes? Quem fazia a manutenção? Isso agora foi retirado aqui das paredes, desse lado aqui, dessa encosta. Mas isso aqui como é que era feito? Era
semanalmente, mensalmente, havia uma manutenção. Quem faz isso? Porque eles falam que o DR que é o responsável por isso, mas é a prefeitura que é responsável pelo túnel. E lá em cima, aquela mansão lá em cima, o que a gente quiser conhecer é o que o secretário Sebastião Bruno disse lá na reunião da LDO, de que a causa disso foi esse deslizamento, que agora soubemos até que tinha geladeiras, coisas domésticas, ou seja, aquela casa que é tão importante, e é importante que se trate os moradores daquela casa semelhante do que se trata os moradores lá daquele outro lado. Se você mostrar com a sua câmera, os moradores lá de baixo, que é da Rocinha, devem ter o mesmo tratamento que os moradores dessa mansão. Por isso nós queremos saber que providências, já que ele denunciou isso lá na Câmara, que providências a Prefeitura já tomou em relação a isto que aconteceu aqui. É muito importante a nossa visita e para mostrar que essa CPI é séria. Nós não vamos em momento nenhum culpar os servidores da Prefeitura pelo erro cometido pelo prefeito, em momento nenhum. E vocês, como vereadores, estão fiscalizando, estão fazendo o trabalho de vocês e vão continuar fazendo. O cinegrafista Marcos Bremer foi até a entrada da mansão e flagrou muito lixo. Os vereadores vão querer ouvir os donos da propriedade para apurar as responsabilidades. O Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a banir as sacolas de plástico. A partir desta quarta-feira, cerca de 1.500 supermercados deixarão de oferecer os sacos tradicionais, que serão substituídos por sacolas reutilizáveis. Durante a coletiva, o vice-presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz, disse que apoia a nova lei e que o primeiro passo para o sucesso foi de capacitar todos os envolvidos no atendimento aos clientes nos supermercados. Fábio também destacou as campanhas educativas que foram feitas nos estabelecimentos. Pelo menos 1.500 supermercados deverão se adequar. O estabelecimento que descumprir a regra está sujeito a multa de até R$34 mil. E com a nova lei, a expectativa é que deixem de circular 4 bilhões de sacolas plásticas em todo o estado do Rio por ano. O consumidor que for às compras no supermercado terá direito a adquirir 2 sacolas produzidas com fontes 51% renováveis de graça. Eu queria dizer que a Acerj apoia a lei das novas sacolas, apoia o espírito da lei, a mentalidade dessa lei. Quando ela entrou em vigor, em junho de 2018, a gente tinha dois caminhos a seguir. O primeiro era contestá-la administrativa ou judicialmente, ou o que resolvemos adotar, que é de apoiá-la. As novas sacolas serão compostas de 51% de recursos de fontes renováveis, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Ela terá resistência de 4, 7 ou 10 quilos e, o melhor, ela suportará de 20 a 50 vezes as idas aos supermercados, às nossas lojas. Caso o cliente queira mais sacolas, terá que pagar a partir de 4 centavos pelas sacolinhas que estão disponíveis nas cores verde para produtos recicláveis e a cinza para os produtos orgânicos. Os estabelecimentos de pequeno porte terão até o dia 26 de dezembro para se adequarem. A destinação das sacolas que ainda estão em circulação será a reciclagem. O presidente do Aquarrio ressaltou o mal que o plástico descartado de forma incorreta faz ao meio ambiente. Ele lembrou que o Aquarrio é zero plástico. Não só sacolas plásticas, mas vários resíduos plásticos acabam matando animais. Por exemplo, uma sacola plástica pode ser vista por uma tartaruga marinha como uma água viva. E é o alimento que ela consome. Então ela vai tentar comer esse saco plástico, muitas vezes ou ela vai ficar engasgada com esse saco plástico ou até sufocada. O saco plástico entra na cabeça dela, ela não consegue respirar e morre sufocada. A gente pede que todos nós adote uma sacola. Hoje a gente tem a sacola de viagem, a gente tem a nossa bolsa de academia, que passamos, esperamos que a gente tenha uma bolsa para ir ao supermercado regularmente, etc., fixa, aquela de lona, de ráfia, e isso é a solução do problema. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.